Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 38. Ainda vamos falar sobre moda, média e mediana. Só que essa aula a gente vai fazer uma síntese. Vocês já aprenderam o que é uma síntese, tá? Falei disso umas 4, 5 vezes esse ano com vocês. Bom, gente, na última aula nós vimos alguns exemplos para definir o que é moda, o que é média, o que é mediana. Vamos lá. Pensa aí o que é moda. Lembra? Tem 10 segundinhos para lembrar o que é moda. Na matemática, tá? Moda é o valor que mais se repete em um conjunto numérico. Um conjunto de vários elementos. Média. Vocês já estão habituados, o que é? É eu somar todos os elementos, dividir pela quantidade de elementos. E a mediana é o valor central quando eu coloco os dados em ordem crescente. Lembrando que mediana sempre tem que estar com os dados em ordem crescente. A média e a moda precisa estar em ordem crescente? Não precisa. Porém, para facilitar a vida de, todo mundo faz isso, e até fica mais fácil, primeira coisa que faz, coloca os dados em ordem crescente. Aí depois vai atrás da moda, da média e da mediana. Mas, vamos lá. Nos exercícios da última aula, nós trabalhamos com 3 conceitos muito importantes na estatística. Média, moda e mediana. Agora a gente vai sistematizá-los. O que a gente vai definir matematicamente? Para isso a gente vai considerar a seguinte situação. Ana Cristina leu uma reportagem na revista que analisava o destino da televisão. Isso porque a maioria das crianças, dos adolescentes e jovens não assistem mais televisão. Eles preferem utilizar outros aparelhos, celular, tablet, computador e etc. Na maioria das casas, a televisão fica desligada. Aí ela ficou intrigada com essa situação e resolveu investigar ela mesma. E ela viu que é verdade. Ela prefere ficar na frente do tablet do que ficar assistindo televisão. E ela resolveu registrar num quadro as horas que ela ficou no tablet durante uma semana. Tá aqui, ó, a Ana Cristina. 6:2, no domingo ela ficou 6 horas no tablet, usando o tablet. Na segunda-feira, 2 horas. Na terça-feira, 3. Na quarta, 2. Na quinta-feira, 3 horas. Na sexta, 3 horas. E no sábado, 5 horas e meia. Ok. Tudo bem até aqui? Bom, prosseguindo. Agora a gente vai aplicar o que a gente aprendeu na última aula. As 3 medidas estatísticas. A média aritmética, nós já estamos acostumados, certo? Ou simplesmente média, média aritmética, ou somente média. É a soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores somados. Se eu estou somando 10 valores, eu vou dividir por 10. Se eu estou somando 8 valores, eu vou dividir por 8. Se eu estou somando 4, divide por 4. 100, estou somando 100, divide por 100. Sempre assim. Eu somo todos os valores, conto quantos valores são, divido por essa quantidade. No exemplo que a gente está estudando, nós temos esses valores, certo? A gente vai somar, ó, 6, 2, 3.
Observe uma coisa importante. Na média, não precisa colocar os números em ordem crescente, na média. Pode colocar? Pode. Eu geralmente coloco porque fica mais fácil de calcular. Bom, ok. Soma todos os valores. Dá 24,5. Conto quantos valores tem? São 7. Divide por 7. 24,5 dividido por 7. 3,5. Bom, a média deu 3,5, certo? Agora observem aqui, ó. Em algum momento, ela ficou exatamente 3,5 horas usando o tablet. Em algum dia da semana? Não. Portanto, observem uma coisa importante. A média não necessariamente está inclusa nos dados que a gente está analisando. Pode acontecer? Pode. Só você lembrar da aula anterior. Se você fizer a média, vai dar aproximadamente 33 também, mas enfim. Bom, a média representa a quantidade de horas iguais que a Ana Cristina teria ficado com o tablet durante cada dia da semana. Por exemplo, se ela fosse ficar todos os dias da semana a mesma quantidade de tempo, essa quantidade de tempo seria a nossa média aritmética. Ok? É isso que representa a média aritmética. Se todos os valores fossem iguais, qual valor seria esse? Isso é o que significa média. Moda. Vocês já aprenderam o que é moda? O valor que ocorre com maior frequência, ou seja, o que mais aparece ou o que mais se repete em um conjunto de dados. Em alguns casos, pode não existir moda. Como assim? Quando nenhum número repete, todos aparecem uma vez só. Nesse caso, a gente fala que esse conjunto de dados é amodal. Amodal não tem moda. Pode existir mais de uma moda, ok? No exemplo apresentado, a moda é 3. É o que mais se repete, o 3, ok? Pois é o valor do conjunto que mais apareceu. Assim, há só uma moda. Nesse daqui, tem só uma moda. Porém, pode acontecer de outro valor, mais de um valor se repetir a mesma quantidade. Aí nós dizemos, se são 2 valores, bimodal, 3 valores, trimodal, e assim por diante, ok? A moda sempre vai ser um dado do conjunto, ou seja, se esse conjunto tem moda, a moda vai ser um dos números que aparece, sempre, ok? Diferente da média. Por último, a mediana é o valor que ocupa a posição central, ok? Dos dados ordenados. Quando é um número de elementos ímpar, existe só um valor central, que vai estar lá no meio certinho. Nesse caso, esse valor vai ser mediano. Agora, se a quantidade de valores, de dados, é par, nós teremos 2 valores centrais. Se eles forem diferentes um do outro, como foi o caso da nossa última aula, a gente faz a média aritmética desses 2 valores. E essa vai ser a mediana. No exemplo dado, para a gente calcular a mediana, a primeira coisa que a gente faz é organizar em ordem crescente. Sempre em ordem crescente. Organizados em ordem crescente, nós podemos verificar que a gente tem um valor exatamente no meio.
Esse elemento central é o 3. Portanto, a mediana dessa sequência é o 3, que é igual a moda nesse caso. Vai acontecer sempre isso? Não. A gente pode ter moda, média e mediana, cada um deles sendo um valor diferente do outro. O fato dele estar exatamente no meio não significa que ele divide os dados, a soma dos dados, igualmente. Ó, para lá, a gente tem o valor 7. Para cá, 14,5. Ok? Esses conceitos são considerados medidas estatísticas e chamados medidas de tendência central. Ok? Pois os valores tendem a ficar numa posição mais central no conjunto de dados. A depender do contexto da situação, o uso de cada uma dessas medidas é o mais adequado. Essas ideias serão trabalhadas e aprofundadas em outros momentos de estudo. Por exemplo, vamos voltar na nossa última aula, o caso dos calçados. Bom, se nós tivermos aquela situação lá, o que é melhor da gente usar? A moda, a média ou a mediana? Lembra, eu tenho uma quantidade de calçados para fazer. Qual que vai ser melhor eu comprar em maior quantidade? Para eu me precaver no futuro. Naquele caso, é muito mais aconselhável a gente usar a moda. É o que mais está aparecendo, é o que mais está sendo pedido. Ok? Se eu pego uma média, por exemplo, eu faço toda aquela média ali, eu vou ter uns valores muito diferentes. Por exemplo, uma pessoa que tem um pezinho menor, com um tênisão nervoso grande lá, né? Quanto outra com um pezão, com aquela lancha, um chinelinho pequenininho. Então, pessoal, lembrem-se disso. Bom, isso é o mais importante. Moda. Média aritmética, soma todos os valores, divide pela quantidade de valores. A média aritmética pode acontecer de estar nos dados, pode acontecer de não estar. Moda sempre vai estar nos dados, é o valor que mais se repete. Mediana, o valor exatamente central. Pode estar nos dados, pode não estar. E eu tenho que colocar eles em ordem crescente. Bom, pessoal, resumindo essa nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado dúvidas, e até a nossa próxima aula.